Noticiando Coletivo, Humberto Lousa, e a primeira pergunta é do Renato Sobrinho, da Pode Vir. Eu gostaria de saber por que o Natan Melo não foi sequer relacionado para o jogo de hoje. E na sua visão, por que ele não joga nesse time? Você vai aproveitá-lo no seu plantel para o ano que vem? Boa noite a todos. Natan é um atleta que não faz parte do planejamento do clube e a gente resume a nossa resposta justamente nisso aí. Agora a pergunta do Luiz Felipe do Popular. Quais são as suas perspectivas em relação aos jogadores da base, que estão ganhando mais chances nessa reta final da Série B? Olha, os meninos vêm treinando conosco, né? A gente, quando tem a oportunidade, a gente sempre faz treinamentos com as categorias de base, não somente contra o 20, alguns atletas da Sub-17, que tem uma boa equipe também tem treinado conosco, no caso do próprio Raimundo, o Rodrigo que treinava. Então, assim, a gente está oportunizando dentro daquilo que eles vêm apresentando nas nossas sessões de treinamentos. Então, eles têm buscado o espaço deles, e sempre falei isso dentro do clube, que eu não vejo idade, então o campo vai nos trazendo, vai nos guiando, vai nos norteando, e eles têm buscado essas oportunidades. Hoje, o Cacheta teve a sua primeira oportunidade comigo, o Breno, mesma coisa, o Raimundo fazendo a sua estreia como profissional com 16 anos, o próprio Luan, então o Juan. Então, são atletas que a gente, lógico, com calma, com cautela, dando sustentação, dando trabalho para eles, encorajando, corrigindo, inserindo nos momentos que a gente entender que é necessário para o crescimento e desenvolvimento deles, e nós faremos. Então, são bons valores que tem, assim como outros também, tanto na 20 como na 17, que a gente vai estar olhando para eles também, e aqueles que foram fazendo com que a gente acredite que eles têm essa oportunidade, a gente vai ofertá-las. Agora a pergunta do Gustavo, da Rádio Bandeirantes. Você chega com planejamento para um trabalho a longo prazo, mas desde a sua chegada apenas uma vitória aconteceu. Para 2026, o que precisa mudar para que esse retrospecto ruim não aconteça na temporada que vem? Olha, a gente já tem, quando eu fui contratado, era já justamente para visualizar 2026. Lógico que nós produzimos para ter uma pontuação melhor, haja visto as 3 últimas rodadas. A gente saiu à frente, produziu para matar o jogo e acabamos oferecendo ao adversário um empate nas 3 oportunidades. E outros momentos também, a própria estreia nossa com o Novo Horizontino, o jogo seguinte contra o Criciúma, onde nós perdemos atleta, o próprio jogo contra o América, a gente estava em vantagem, teve um atleta expulso. Então a gente foi prejudicado. É claro que o futebol é feito desses imprevistos. O que nós estamos olhando é justamente, internamente a gente tem conversado bastante, a gente tem mapeado o mercado, a gente sabe aquilo que a gente precisa para a temporada 2026, principalmente como característica, aquilo que a gente quer como identidade de equipe, que a gente acredita que para que a gente consiga ter um ano melhor que tivemos em 25. Agora a pergunta do Igor Santiago, da Band News. O time hoje não mostrou aquele ímpeto ofensivo, não atacou. O que aconteceu? Dá para tirar algo positivo dessa reta final para o próximo ano? Olha, falar do jogo, tivemos dificuldade justamente nesse momento, até tivemos oportunidade dentro daquilo que a gente tinha estudado, nós conseguimos conectar, mas nos faltou um pouco de contundência, um pouco mais de verticalizar o jogo, ser um pouco mais agressivo para terminar a jogada. E o que a gente tira de proveito é justamente isso, nós identificamos aquilo que a gente precisa de identidade para o ano que vem, por acreditar que o torcedor quer ver a sua equipe jogar, então a gente precisa ter uma equipe com muita intensidade nas suas ações, é isso que a gente vai buscar, certo? Vamos trabalhar bastante para fazer as correções para que a gente possa ter uma temporada melhor que tivemos em 25 e, é claro, ter um olhar para dentro. A gente está atento tanto internamente pelos valores que a gente tem nas categorias de base, mas também ter um olhar para fora, para o externo, para poder trazer atletas que irão agregar e vão contribuir com aquilo que a gente acredita que vai ser peças fundamentais para a gente, de fato, implementar essa identidade. Agora a pergunta do Marlon, a última da página Palco Vilanovense. Boa noite, Louser. Com a partida dessa noite, deu para ter uma noção a mais de jogadores que estarão no planejamento para a próxima temporada? Todos os jogos, né? Não somente os jogos que nós fizemos à frente do clube, mas também os treinamentos, né? Isso nos baliza bastante. Então a gente, para definir aqueles que ficarão conosco, aqueles que virão, a gente está traçando um perfil para que a gente possa ser assertivo, e eu tenho certeza que vai ser do agrado do nosso torcedor também, que é o nosso maior patrimônio. Então a gente tem estudado bastante, tem trabalhado bastante, mais uma vez, tanto internamente como para o mercado externo, para que a gente possa ser assertivo e a gente possa formatar um grande elenco que nos dê essas possibilidades da gente lutar por sonhos maiores.